a tela. Eu vou pedir, eu estou sem o segundo monitor, tá? Então vou pedir, caso tenha algum problema, vocês avisem brevemente, tá? Pode ser que por causa da rede demore um bocadinho também para a gente poder, né, ver a mudança do slide. Eu vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência também com isso, tá? Mas como vai estar sendo gravado pela tela, né, daqui do meu computador, isso vai estar tudo e vocês vão ter acesso aos slides. Acho que a gente pode fazer isso aqui. Eu vou seguir hoje aproximadamente no livro, né, capítulo 1, estou colocando aqui no chat, das sessões 1.1 a 1.4, tá bom? Para aqueles também que estão fazendo matéria teórica comigo pela primeira vez, eu tenho um esquema de trabalho que eu chamo de caveiras, né? A caveira é mais do que algo que é muito importante, é algo que eu considero essencial e é algo que eu vou cobrar de alguma forma. Tá? Então, eu vou, se ninguém mais tiver alguma dúvida, eu vou começar e vou falar com vocês. Então, o tema do capítulo 1, né, é dar uma introdução sobre o que é uma rede de computadores. Eu costumo dizer, né, que existe uma determinada coisa dentro da área de tecnologia, é o seguinte, que certos livros, né, certos livros, certa bibliografia base, todo aluno deveria ler pelo menos o capítulo 1. Esse capítulo 1 do Kurose é um desses livros, né? O objetivo desse capítulo vai ser para a gente dar um sentimento sobre o que é redes, né? E tocar em alguns pontos que ao longo do curso a gente vai aprofundar, né? Então, a visão geral do que eu espero que vocês saibam quando a gente terminar esse curso é o que é a internet, o que é um protocolo, bordas e núcleo da rede, falar um pouquinho sobre acesso físico e meio físico, como é que é a estrutura de um provedor de acesso, né, de um provedor de serviço de internet, falar um pouquinho sobre desempenho e perda, camadas de protocolo e modelagem de redes. Então, esse primeiro slide, o slide 2, ele pode servir para vocês como um guia, né, para você sobre se você entendeu sobre o capítulo. Uma das formas de você ver se você entendeu sobre o capítulo, né, é você dar uma olhada nesse sumáriozinho e verificar se você consegue descrever brevemente todos os conceitos. Né? A gente vai ter mais ou menos uma horinha de aula para não cansar muito vocês, tá? Então, o que é a internet? Então, na verdade, a internet nada mais é do que milhões de elementos de computação interligados. Esses milhões de elementos vão estar, em geral, organizados dentro do que a gente chama de ISPs, provedores de serviço de acesso. Quem é um provedor de serviço de acesso é, por exemplo, a sua operadora, a Oi, a TIM, a Claro, né? Que são, né, que detêm infraestrutura de comunicação. Então, Cláudio, o que você está querendo dizer? Que a internet nada mais é do que a soma de diversas operadoras ao redor do mundo, sejam elas públicas ou privadas, que vão estar executando aplicações distribuídas? Exatamente. Então, a internet nada mais é do que um grande acordo entre diversas operadoras ao redor do mundo para trocar informação. É uma rede feita de uma série de outras redes. E esses acordos, eles não necessariamente são acordos tecnológicos, esses acordos não necessariamente são simplesmente protocolares, né? Ou seja, que tem tecnologia comum, eles muitas vezes são acordos comerciais. Então é muito interessante você ver que a troca de tráfego entre operadoras é um acordo comercial. É um acordo de... Né, é um acordo que, por exemplo, né, tem a ver com taxas e tarifas, né, muito mais do que tem a ver com, né, questões de desempenho. Então é muito interessante que quando você lida com a internet, está muito claro que as coisas que acontecem na internet, elas são fortemente influenciadas por fatores econômicos. Né? E que aplicações distribuídas a gente pode estar vendo na internet? O seu próprio e-mail é um exemplo de aplicação distribuída. Você tem o webmail, você vai na página do webmail, você costuma buscar informações sobre o teu webmail, mas na verdade, né, tudo isso é uma aplicação que está rodando, sei lá, no servidor do Google, por exemplo. Tá?
Então, essas são coisas que a gente tem que estar o tempo todo analisando, o tempo todo estar pensando. Esses provedores de serviços de acesso que estão executando essas aplicações distribuídas, eles estão conectados através de enlaces de comunicação, pode ser que seja satélite, pode ser que seja rádio, com rede sem fio, pode ser que seja cabeamento estruturado, né? E para eu encontrar o caminho, né, entre essas redes, eu vou usar um elemento dentro da rede chamado que roteador, que é um elemento cuja responsabilidade é enviar pacotes e encontrar rotas. Por isso, o roteador. Ele é o cara que encontra rotas entre diferentes redes. Quando a gente falar no capítulo 3 sobre camada de rede, a gente vai estudar a fundo alguns dos protocolos de roteamento que hoje, né, permeiam a internet. Então, se hoje você quiser entender a internet, você tem que olhar esse slide 4 e tentar descrever exatamente esse mesmo funcionamento que eu acabei de falar. Né? Então, tem que buscar entender esses elementos, entender que isso é um acordo comercial. Ou seja, eu sei que lá no filme dos Vingadores, né, tipo, quando o Ultron ele quer aparecer, né, para o mundo, ele vai no centro da internet, que é lá em Oslo, na Noruega, e se espalha. Isso não é bem uma verdade, tá? Você não tem um centro da internet. O que você tem lá, se não me engano, na Noruega ou na Suécia, é o que a gente chama de DNS raiz, nos lugares onde a gente procura, né, os endereços da internet. Então, a gente vai falar um pouco mais disso na camada de aplicação, no próximo capítulo. Mas, assim, o que eu quero que vocês tenham certeza é o seguinte: a internet ela foi construída com um pensamento militar. Né? Como assim, Cláudio? Ela foi influenciada pela Guerra Fria. Né? Então, os americanos tinham muito medo de que a comunicação deles, no evento de um cataclismo nuclear, de uma guerra aberta, né, que as comunicações deles ficassem seriamente, né, afetadas. Então, o que eles fizeram? Construíram um modelo de comunicação que é totalmente descentralizado, de forma que se você destruir um ISP, você não perde o acesso à internet como um todo. Você vai ter alguma diminuição do teu tráfego, mas você não perderia. Pensa o seguinte, né? O que aconteceria se a Claro deixasse de existir? Nada. A gente migraria para outras operadoras que é da Claro, né? Agora, se todas as operadoras deixassem de existir, aí sim a gente teria um problema. Mas isso não é o caso. Seria o caso, por exemplo, na telefonia. Tá? O que garante que esses ISPs conseguem se comunicar é a mesma coisa que garante que a gente consegue se comunicar. É uma linguagem comum. A linguagem comum de troca de informação na internet é o que a gente chama de protocolo, que são conjuntos de regras que vão controlar o envio e recepção de mensagens. Se vocês derem uma olhada ali em cima no browser de vocês, vai estar escrito HTTPS. Né? HTTPS vem de Secure Hyper Text Transfer Protocol, que é um protocolo seguro de transferência de hipertexto. Né? Então, na verdade, tudo que acontece na web é definido por esses protocolos. Tá? Então, existem diversos protocolos. A pilha de protocolos que a gente usa na internet atual é chamada de pilha TCP/IP, que tem alguns protocolos como, né, o TCP e o IP, que são protocolos famosos. Então, número IP vem de um protocolo. IP, inclusive, é muito interessante porque IP significa Internet Protocol. Ou seja, o IP foi pensado como o protocolo que uniria a internet mesmo. Ou seja, a internet foi um esforço conjunto de homogeneização. Né? Existiram outras pilhas de protocolo, existiram outros elementos, né, que foram incorporados ao longo dos anos, mas que decidiu-se pelo IP, decidiu-se por essa stack que todo mundo usa. Então a internet nada mais é do que uma rede de redes. É uma grande rede que vai unir essas redes dessas outras operadoras, desses outros provedores. Sendo fracamente hierárquico, né? Ou seja, né, ninguém é o centro da internet, e une internets privadas, que a gente vai chamar de intranet. O que é uma internet privada? É uma rede que funciona de forma autônoma. Pensa o caso da rede do FRJ. Se cai, a UFRJ tem se não me engano, são 4 conexões. 2 da Oi e 2 da
da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Se a nossa comunicação para fora da UFRJ cai, vocês não conseguem ter acesso, por exemplo, ao SIGA de casa. Mas, se você a comunicação com a UFRJ cair, e vocês estão dentro da UFRJ, vocês conseguem continuar utilizando o SIGA. Ou seja, porque essa estrutura ela é autônoma, né? Porque os protocolos garantem que isso acontece e é uma rede normal. E o que é interessante é que os protocolos que você usa dentro da sua rede, você também vai usar fora da sua rede. São os mesmos protocolos. Onde é que eu vou poder achar esses protocolos? A maior parte dos protocolos de rede, galera, eles estão dentro de padrões públicos dados pela IETF. IETF está aqui, se eu não me engano, está aqui, né? Internet Engineering Task Force, né? Que é uma organização, né? Que tem como objetivo, né, padronizar os comportamentos da web. Né? É muito comum os pesquisadores de rede estarem atuando dentro desses fóruns do IETF de alguma forma. Tá? Eu estou atuando e outros também estão atuando. E o IETF ele dá esses protocolos através de padrões. Esses padrões são chamados de RFCs, Request for Comments. São padrões abertos que qualquer um pode submeter para o IETF com uma ideia sobre um determinado protocolo, isso vem a ser discutido. Mas nem todo padrão é adotado. Por exemplo, teve um padrão que eu vou colocar aqui para vocês, né, que não é para vocês levarem a sério, pelo amor de Deus, tá? Que é a internet orientada a pombos. E o que foi isso? Essa internet orientada a pontos foi uma piada que foi feita numa conferência há uns anos atrás, dizendo o seguinte: olha, a velocidade da rede é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que seria melhor colocar pombos para fazer a transmissão em determinadas regiões da África e da América. E, na verdade, isso faz muito sentido, né? Porque você pegava, na verdade, pendrives grandes, botava dados dentro de um pendrive e mandava o pombo voar por uma cidade. E se o pombo voasse durante 1 hora a distância dentro de uma cidade, era melhor você trocar o pombo do que trocar dados pela rede. E isso mostrava, na verdade, serviu como... É uma piada, mas mostrou como prova de conceito, né? De que, ok, a gente está fazendo alguma besteira, alguma coisa não está legal. Isso é muito normal. Então o IETF é responsável por isso, mas não só o IETF, como o livro vai pôr, mas também, calma aí, perdi aqui, o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que ele vai definir padrões de camada física, e a gente vai ver o que isso significa. Então, dentro do serviço da internet, que é o que na prática a gente usa, a gente vai, dentro da nossa infraestrutura de comunicação, a gente vai ter aplicações distribuídas, que é o que a gente comumente vai estar utilizando, com aplicações como e-mail, jogos, acesso a páginas, compartilhamento de arquivos. E cada uma dessas aplicações, elas têm necessidades, requisitos diferentes. Algumas aplicações vão precisar de throughput, né, ou banda, como a gente conhece. Outras aplicações vão precisar ter requisitos de latência, ou seja, de atraso, o famoso lag dos joguinhos de vocês, né, bastante bem definidos, tá? E aí a gente vai acabar classificando os serviços da internet em 2 modelos, sem conexão ou orientado à conexão. Os serviços sem conexão vão ser os serviços que necessitam de maior celeridade no envio dos dados. Ou seja, eu simplesmente vou começar a enviar mensagens e torcer para que tudo dê certo, porque isso é mais rápido. Os serviços orientados à conexão vão ser serviços que precisam de confiabilidade da entrega. Ou seja, se você quer fazer um download, você quer ter certeza que seu download vai chegar na tua máquina. Então, na verdade, a gente estabelece uma conexão para a gente garantir que vai ter um canal de comunicação seguro, mas a gente vai ver isso com maiores detalhes no capítulo 3. Tá? E agora isso aqui é caveira, né? Isso aqui é esse trecho aqui que está em laranja, particularmente eu acho que é um dos mais importantes do livro, que é a definição que é um protocolo. Né? O que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de regras que vai definir formatos, ordem das mensagens recebidas pelas entidades de rede e ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Cláudio, não entendi nada. Pensa, por exemplo, quando você atende o telefone. Né? O que vocês falam quando atendem o telefone? Eu normalmente vou falar, sei lá, alô. Né? Inclusive, eu descobri que eu era muito esquisito
muito grosso, porque sempre, eu dando essa aula de rede há uns anos atrás, eu falava sempre, alô, quem é? Né? Tipo, eu não tô... E aí os meus alunos falavam, Cláudio, mas que grosseria, normalmente você fala alô e espera a pessoa dizer alô, né? Que interessante. Então, meu protocolo é um protocolo que estava errado, ou então era diferente do protocolo padrão. Essas são questões que vocês têm que estar sempre levando em consideração, né? Que esses protocolos é que fazem com que a gente consiga trocar dados, né? O próprio português, ele é um protocolo que segue uma ordem bem especificada, sujeito, verbo e predicado. Ah, Cláudio, mas e daí? Toda a língua é assim. Não, isso não é verdade. No alemão, isso não é necessariamente verdade. No árabe, isso não é necessariamente verdade. Então, em diversas línguas, isso não é necessariamente verdade. Então, esse conjunto de regras é o que permite que a gente consiga se comunicar. Até, inclusive, palavras, né? O português tem um conjunto de palavras que é o conjunto que a gente usa. Agora, na rede, a gente vai ter um conjunto de máquinas, um conjunto de protocolos para máquinas, em vez de ser desumano, que a gente chama de M2M, machine to machine. Vou botar isso aqui também. Então, se vocês estão fazendo, né, tipo, IoT ou segurança, vocês vão ver, né, que a aula de redes vai ajudar bastante vocês em contextos que vão aparecer dentro da aula de IoT, tá bom? E de segurança. Então, esses protocolos que vão usar máquinas em vez de seres humanos, a gente vai ver um exemplo aqui. Aqui, aquele protocolo que eu mostrei para vocês, que eu comentei com vocês, né, do Oi, né, ou do Alô, né? Oi, estabeleci uma conexão e pergunto que horas são, por favor, e vou ter uma resposta 2 horas. Ali eu estou fazendo uma conexão TCP, solicitando, né, essa minha conexão, recebendo uma resposta dessa conexão, ou seja, estabeleci um canal de contato, e aí eu vou fazer uma requisição. Esse GET HTTP é, na verdade, o formato de como o protocolo HTTP funciona, né? E aí, uma vez que eu fiz essa requisição, eu vou pegar um arquivo. E não se enganem, tudo que vocês fazem na internet nada mais é do que troca de arquivos. Então, se você está vendo um vídeo no Netflix, se você está vendo um vídeo no YouTube, se você está vendo uma página, tudo que você fez foi baixar esses arquivos de forma temporária para o seu computador para que ele seja tocado por um arquivo de mídia. Cláudio, como assim? Você está querendo dizer que a página que eu vi no meu computador, ela na verdade está armazenada no meu computador? Sim, ela está armazenada temporariamente. Então, por que eu não tenho uma internet feita em Word? Eu poderia, né, trocar arquivos Word, eles estão bem bonitinhos, são bem legíveis, e trocar esses arquivos e mandar eles para tipo, como se fossem páginas. Na verdade, sim, isso é verdade, você poderia fazer isso. Isso não é um problema. Isso é algo que é factível. É que escolheu-se esse formato de hipertexto no início da web, que é um formato bastante leve, bastante modular, que permite extensibilidade. Mas tudo que a gente faz é trocar. Então, claro, o que o browser é? O browser ele é um software que ele faz download de arquivos num formato específico e monta esses arquivos para visualização. Inclusive, a coisa mais difícil que o browser faz não é a troca de arquivos. A coisa mais difícil que o browser faz é a troca, é a visualização das páginas. Tá? Eita, estou mudando errado aqui. Então, né, tipo assim, isso tudo é muito importante. A gente está no que a gente chama de borda da rede. A borda da rede é onde nós, que vamos ser chamados de aplicações e hospedeiros, nós somos os hospedeiros, as hosts, né, que a gente vai estar. Ou seja, a nossa casa é a borda da rede, é onde a gente consome informação. A gente está ligado à nossa operadora através de um dispositivo chamado modem, que é chamado, modem vem de modulador e demodulador. Ele modula e demodula o sinal, ou seja, ele forma uma onda, né, num formato específico e ele desconstrói essa onda num formato específico, indo e voltando da nossa operadora. Tá? O que acontece é que vocês em casa têm um dispositivo, o modem da operadora de vocês, ele ao mesmo tempo ele é modem, né? Vocês fazem o papel de modulação e demodulação, ele é roteador para uma rede caseira que vocês tenham em casa. Eu, por exemplo, tenho uma rede com a minha esposa, de forma que eu posso usar a internet e ela possa usar a internet. A gente só não pode usar a internet os dois ao mesmo tempo direito, porque, é claro, é uma porcaria, né? E ela tem um desempenho que só pode ser considerado como sofrível, tá?
E ao mesmo tempo ele também é AP, que é Access Point, que é um dispositivo para espalhar a rede sem fio através da casa. Então, a maior parte dos APIs, dos dispositivos de vocês, hoje em dia, são as três coisas. Mas há muitos anos atrás, quando começou a questão da banda larga, você recebia simplesmente um modem da sua operadora. Aí, se você quisesse, né, espalhar a rede para sua casa, você precisava ter um roteador na tua casa e configurar. Então, era bem mais difícil do que é hoje em dia. Tá? É bem mais estranho, era bem mais. Hoje em dia é muito tranquilo. Inclusive, vocês podem ter roteadores 3G. Tá? A partir do momento que você sai da borda, você entra na rede da operadora, você entra no que a gente chama de núcleo da rede, que vai ser composto da infraestrutura do seu ISP, né? ISP eu vou colocar aqui embaixo. ISP vem de Internet Service Provider, o provedor de serviço de internet, que é igual à operadora no nosso caso. E dentro da infraestrutura da operadora, onde vão estar os roteadores das operadoras, ou seja, os elementos que vão servir para troca de tráfego. Ou seja, o papel da operadora é pegar o dado que está na tua máquina ou na aplicação do cliente e trocar esse dado entre diferentes redes. Então, na verdade, o que a gente está fazendo, quando a gente paga para um operador, o que a gente está fazendo é pagando um pedágio. Tipo um daqueles sem parar, onda azul, só que ao invés de carro, você tem isso para dados. E tudo isso conectado através de enlaces físicos, enlaces de comunicação, como rede de acesso, meios físicos, né? Ou isso vai ser o aro, isso vai ser cabeamento, o que é bem tradicional. A mesma coisa acontece com o celular de vocês. O celular de vocês, na verdade, é um hospedeiro, né? Só que o teu modem do teu celular é o modem 3G que está embutido nele, tá? Que vai se comunicar com os roteadores da operadora através da antena de 3G e 4G. Então, dentro da borda final, eu vou ter os meus sistemas finais hospedeiros executando programas de aplicação, como web, e-mail, né? E aqui vale a pena notar como esses sistemas finais, esses programas foram ficando mais ricos ao longo do tempo. Eu acho que eu comentei com vocês, né, na aula passada, sobre o modelo de certas pessoas hoje em dia que se envolvem, inclusive, utilizando dispositivos móveis, como, por exemplo, tablets, ou então a propostas como a proposta da Samsung, do Samsung DeX, que são propostas, né, de utilizar dispositivos móveis como dispositivos que a gente chama de primeira classe, de primeira categoria, e eles cada vez mais ricos, né? Quando eu era garoto, quando eu comecei com a computação, a gente não tinha webmail, então a gente usava, né, tipo, softwares de leitura de e-mail, como por exemplo o Outlook e o Thunderbird. Hoje em dia, praticamente ninguém usa o Outlook ou o Thunderbird para ver e-mail em casa. A gente usa o webmails, né? A gente vai abrir costumeiramente um e-mail tipo Gmail para a gente poder ter acesso, né, à rede. Então, isso muda completamente. A gente vê coisas como, por exemplo, Chromebook surgindo, né? Eu vou colocar alguns links para vocês sobre esse movimento, que na verdade se apoiam basicamente em recursos da web. Ou seja, mesmo o Google Docs, que vocês usam costumeiramente, é uma aplicação web distribuída que, na verdade, edita texto, edita uma planilha. E para vocês terem noção de como isso é interessante, eu me lembro de um caso de um escritório de advocacia que teve um incêndio e o cara, tipo assim, contratou a G Suite, que é a suíte do Google, não estou aqui fazendo propaganda, poderia ser o Office 365, poderia ser qualquer coisa, contratou a G Suite do Google e refez a infraestrutura dele, da firma de advocacia, em algumas horas, através de um provedor de acesso e a uma série de Chromebooks que foram comprados para a empresa para poder retomar as atividades. Então, o modo como a gente trabalha é muito diferente. Eu tenho amigos meus que eles não têm um emprego fixo, eles fazem freelance para tudo, tá? E eles trabalham ou em casa, ou às vezes trabalham em espaços de coworking, ou às vezes trabalham, né, em espaços públicos, como cafés e tudo, trocando informações usando do poder da web. Essas aplicações que a gente vai estar rodando distribuídas nos hospedeiros, elas vão ter dois tipos de modelos. Isso aqui é caveira, tá, gente? Se algum de vocês souber fazer uma caveirinha
eu agradeço, tá? As aplicações vão ter dois modelos, né? Um modelo é o cliente-servidor, onde eu vou ter um cliente fazendo requisições para um serviço, né? E um servidor respondendo. O caso, por exemplo, de um cliente de e-mail, você vai digitar www.gmail.com e o servidor de e-mail vai te retornar os e-mails dentro da tua caixa, tá? Isso é muito natural, isso é muito fácil da gente ver. Uma forma de pensar esse modelo do cliente-servidor é um modelo, por exemplo, de sala de aula, onde se você quer falar, você levanta a sua mão, o professor vai dizer, então, fulaninho, pode falar, tá? E o outro modelo é o modelo peer-to-peer, é o modelo P2P, que é o que a gente faz em torrents, né? Que eu não tenho o uso de um servidor dedicado, né? Na verdade, todo mundo é cliente-servidor. Como é que funciona o torrent? Imaginamos que você tem uma ISO do Ubuntu, de outra distribuição Linux, né? Porque pirataria é crime e a gente não está praticando pirataria, né, pessoal? Então, você quer a imagem nova do Ubuntu, o que você vai fazer? Você vai mandar a requisição para toda a tua rede, né? O que a gente vê como flooding, a gente vai ver mais sobre isso no capítulo 2, e vai ter uma resposta da tua rede. Então, cada um que tiver a ISO do Ubuntu vai responder com um pedacinho ao mesmo tempo. E é fácil de ver de por que isso gera uma maior velocidade mais alta que você tem no torrent do que na aplicação cliente-servidor tradicional. Ok? Gostei dessa caveirinha. Obrigado, Felipe. Obrigado, Kate. Né? Isso aí vai ser... Vou guardar isso para botar esse símbolo aqui no... Cara, tô me sentindo muito tiozão. Eu não tenho a menor ideia de como vocês fazem isso. Aqui. Bruxaria para mim. Mas tudo certo. A idade chega para todo mundo. Então, agora o que é interessante é que existem diversas abordagens de rede que estão sendo discutidas e estão em voga hoje, que são chamadas como internet do futuro, que dizem que esse modelo centralizado ele não faz sentido no médio e longo prazo. Tá? Esse modelo centralizado ele é problemático. Então, que dizem que, na verdade, a gente teria que ter uma rede orientada a conteúdos para poder trabalhar. E essa rede orientada a conteúdos seria 100% peer-to-peer. Né? Inclusive, existem outras pessoas dizendo o seguinte, que somente através de uma rede peer-to-peer a gente teria real controle da infraestrutura e real liberdade na internet. O slide sumiu? Felipe, tenta entrar e sair, mas qualquer coisa tá... Eu estou gravando, fica tranquilo. Então, enquanto o Felipe não retorna, eu estava falando sobre realmente, né, sobre essa questão do peer-to-peer. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas que afirma que, na verdade, você deveria, né, ter uma internet que é 100% peer-to-peer. O que isso quer dizer, Cláudio? Que todas as aplicações da web deveriam ser peer-to-peer de alguma forma. Deveriam ser distribuídas para você manter a segurança, você não ter um ponto de centralização, para você poder estar trocando dados de determinada forma. Tá bom? Então, isso não é exatamente óbvio, não é fácil, tem uma série de dificuldades em relação a isso, tem uma série de problemas em relação a isso, tá? Problemas de segurança, problemas por exemplo, de como é que de cobrança, né? Essas são coisas que não são triviais, mas são coisas que, né, estão sendo discutidas. Dentro da borda da rede, né, dentro dessas aplicações, algumas aplicações vão ter necessidade, né, de entregas muito bem definidas, como, por exemplo, a aplicação de e-mail. Você não pode mandar um e-mail que não chega, tá? Você não pode mandar um e-mail que não... Ou você quer baixar um arquivo, esse arquivo não pode ficar sem ser baixado, tá? Então, para isso, surgiu o serviço orientado à conexão, que é um serviço que vai me dar garantias. Um exemplo de protocolo que é orientado à conexão é o TCP. TCP é um dos protocolos que dá nome à pilha TCP/IP. TCP vem de Transmission Control Protocol. Ele é responsável por fazer esse serviço orientado à conexão. E como é que ele faz isso? Através do que a gente chama de handshaking.
que é o alô dos seres humanos. Ou seja, o que ele faz? Ele estabelece uma comunicação avisando a aplicação hospedeira de que vai haver uma troca de dados, né? Ou ao servidor. Então, o TCP que foi definido na RFC 793, né? E se vocês quiserem ver a lista das RFCs, eu vou botar aqui no... Professor. O que foi? Eu vou botar aqui a página, que é toolsetf.org, para vocês. E aqui nessa página que eu estou botando aqui no chat, vocês vão poder consultar diversas RFCs. Todas as RFCs que são publicadas aqui. E vocês vão ver que uma coisa curiosa sobre as RFCs é que elas são todas feitas em texto plano. Cláudio, o que quer dizer texto plano? Quer dizer que, na verdade, elas são TXTs. Então, assim, são coisas... A primeira RFC é de 1969, ou seja, já tem um tempo que a gente vem trabalhando com RFCs e nesse padrão. Então, é um trabalho de mais de 50 anos, né, para que a internet, como vocês conhecem, esteja aqui sendo trabalhada. Né? Uma outra forma de fazer serviço é o que a gente chama de serviço sem conexão. Ou seja, ao invés de eu fazer estabelecer aquela chamada, aquele oi, dizendo que eu quero trocar informação, no serviço sem conexão, eu vou simplesmente começar a mandar mensagens. Né? O objetivo continua sendo a transferência de dados, mas é uma transferência que não é confiável, é sem controle, né, de fluxo, sem controle de congestionamento. E o que é controle de fluxo e controle de congestionamento no TCP? Controle de fluxo é eu evitar mandar mais dados do que o meu receptor consegue receber, e o controle de congestionamento é eu enviar menos dados para que eu não prejudique a rede. Paulo, se o TCP faz tudo isso, por que eu usaria, então, esse outro protocolo que não tem isso, que é o UDP, User Datagram Protocol? Particularmente, o UDP ele é importante para quem está lidando com o IoT, tá? Porque IoT, a pilha do IoT, a gente vai ver que ela é baseada em UDP. E o UDP ele é importante para aplicações em que eu tenho alta taxa de troca de dados, mas não é tão importante que todos os dados cheguem. É o caso da mídia, é o caso de jogos, é o caso de voz, né? Por exemplo, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, pessoal, que se em determinado momento eu perco esses meus dados, em determinado momento eu perco alguma informação, quando eu estou falando, eu estou vendo um filme, não adianta eu reenviar esse dado, porque já passou, né? Esse dado já passou, esse dado tem um componente temporal muito forte. Então, são questões que são um pouco complexas e que a gente tem que estar analisando sempre, né? Quando se imagina que você vai fazer uma aplicação, qual protocolo eu quero basear a minha aplicação? Tá? Dentro do núcleo da rede, a gente vai ver que tem a questão fundamental, é como transferir esses dados dentro do núcleo. E ao longo da história, a gente teve duas formas de trocar dados. Trocar dados, né? Assim, achar os pontos de saída, encontrar a origem e destino, aí esse nome de ação se dá o nome de comutação. E foi feito duas formas de fazer comutação de circuitos e comutação de pacotes. Comutação de circuitos, eu vou estabelecer um canal dedicado para cada conexão. Como assim? Se vocês tirarem o seu telefone do gancho agora, vocês têm garantia de que vocês conseguem ligar, né? E a comutação de pacotes, onde os dados vão ser enviados em blocos discretos, que eu vou chamar de pacotes, e você não tem nenhuma garantia dessa entrega. Então, aqui é um exemplo das técnicas de comutação. A comutação de circuito, onde eu vou ter o meio totalmente garantido para mim, e a comutação de pacote, onde vai ter uma variação do que eu vou fazer em relação ao meio, e vou ter disputa de acesso no mesmo controle de dados. Na comutação de circuitos, os recursos fim a fim. O que é um recurso fim a fim? Ou seja, entre a origem e o destino, o emissor e o receptor, esse recurso ele é garantido. Né? O que quer dizer que o meu recurso está garantido? O que quer dizer que eu tenho reserva de recurso? Quer dizer que a taxa de transmissão e a capacidade dos computadores, o telefone, por exemplo, sendo um computador,
é dedicado, não tem compartilhamento. Você não está dividindo a tua banda do teu telefone com outra pessoa quando você usa o telefone. Então, o desempenho vai ser análogo aos circuitos físicos, né? Você ligar dois fios elétricos. E, originalmente, a telefonia era assim, né? Eu não sei se vocês lembram quando vocês eram bem, bem pequenos e vocês estavam no jardim de infância. Com certeza vocês fizeram o experimento do copo com barbante. Que uma pessoa falava por um copo, esse barbante vibrava e o barbante saía som do outro lado. A telefonia, durante 50 anos de história, foi bem isso, né? Se vocês virem uma série do Netflix chamada As Telefonistas, o que as telefonistas do passado faziam era justamente fechar esse circuito, tá? Entre dois fios para ter a transmissão da voz. Né? E o que quer dizer ter QoS garantido? Pode esquecer isso aqui. QoS vem de qualidade do serviço. Ou seja, eu tinha garantias de que a qualidade do serviço de voz era garantida. E para isso eu exigia o estabelecimento da conexão. Eu não sei se vocês são dessa época, eu acredito que não, ou se vocês lembram dos pais de vocês falando da seguinte coisa, né? De que o telefone tinha que dar linha para você poder falar. Então, uma vez eu estava conversando com a minha esposa e ela falava o seguinte, que às vezes a mãe dela botava ela para esperar dar linha. Meu pai fazia isso também. Por quê? Porque às vezes você não tinha tempo, né, demorava para dar linha para o telefone. Ou seja, o estabelecimento da conexão demorava para acontecer. E aí quando você falava, ok, estava falando, mas antes disso era difícil. Então era muito comum, assim, quando eu era pequeno, né, que a gente ficasse para os nossos pais ouvindo as linhas telefônicas, esperando as linhas telefônicas, né? E eu sempre fui meio tapado. Então, assim, eu ficava assim, tentando ver se estava dando sinal ou não, e não sabia identificar. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essa questão dos sons, né? Então, tipo assim, não era trivial. E o serviço aqui no Brasil de telefonia, ele era muito ruim, né? Hoje ele ainda é muito ruim comparado ao resto do mundo. Mas naquela há 20 anos atrás, era muito complicado. Para vocês terem noção, hoje você consegue comprar uma linha telefônica na banca de jornal, através de um chip pré-pago, por, sei lá, 10 reais, 15 reais. Quando meus pais se casaram, né, meu pai já é falecido, Deus o tenha, né, a linha de telefone era um negócio tão caro que era uma coisa que você dava como presente de casamento. Era algo que você tinha que declarar no imposto de renda. Hoje em dia eu não consigo imaginar declarando chip de operadora como dentro do imposto de renda, de tão ridícula que é essa situação. Tá? Então, essa aqui é a minha comutação por circuito. Então, os recursos da rede vão ser divididos em pedaços. Esses pedaços vão ser alocados a chamadas. E cada pedaço do recurso, né, é desperdiçado se não estiver sendo usado. Ou seja, se o teu telefone não está fazendo comunicação, o recurso que está alocado para ele está fechado. E eu tenho formas de dividir esses meus recursos. Eu posso dividir isso em termos de frequência e em termos do tempo. Né? Quando eu divido por frequência, eu vou fazer o que a gente chama de multiplexação por frequência, ou o que a gente chama de FM. E quando eu vou fazer divisão por tempo, eu vou fazer o que a gente chama de divisão por tempo, que é o TM, multiplexação por tempo. Quando eu divido por frequência, pensa o seguinte, né? Multiplexação por frequência é como se eu pegasse as horas do meu dia e dissesse, olha, cada um de vocês vai ter aulas em momentos diferentes do meu dia. Então, vocês vão ter o tempo todo, vocês vão estar 100% do tempo dentro dessa frequência, mas essa frequência quem determina sou eu. Quando eu faço divisão por tempo, é como se eu recortasse uma fatia de tempo e alocasse para cada pessoa, tá? E esse negócio seria salteado, tá? Então, por exemplo, quando eu falo em rádio FM, o que eu estou dizendo é o seguinte, que eu estou fazendo multiplexação pela frequência. AM vem de amplitude, é uma outra forma de eu fazer isso também. Tá? Então, se eu imaginar aqui essa questão, né, como é que funciona, né, se eu quero conectar dois elementos, dois roteadores, dois modems a um determinado hospedeiro, a solução mais trivial seria eu botar duas conexões de 64 kbps para o host. E, Cláudio, por que 64 kbps? 64 kbps porque essa é a taxa de transmissão da sua linha telefônica. Então, há muito tempo atrás, quando a gente tinha linha de escada, né, conexão de escada,
em casa, a nossa conexão era de 56K. Por quê? Porque era esse 64K da voz, 8K iam para controle e 56K iam para dados. E aí a solução que foi dada é a solução que a gente chama de Time Division Multiplexing, que é o MUX-TDM. O que eu faço? Eu pego essas duas linhas, sincronizo elas como uma única linha de 128K, né, e vou para o host. Inclusive, essa foi a primeira banda larga do Brasil, foi um negócio que a Embratel, há quase 30 anos atrás, fez, que era chamado do ISDN da Embratel. O ISDN da Embratel funcionava da seguinte forma: você tinha duas linhas telefônicas na tua casa, tá? E se você não estivesse usando o telefone, a tua internet tinha incríveis 100K. Se você estivesse usando o telefone, a tua internet tinha incríveis 56K. Então, o que ele faz é pegar e fazer uma alocação, né, de subcanais do domínio do tempo e dividir isso para o teu host. Tá? Então, quando eu faço isso por frequência, né, o que eu estou tendo são em frequências diferentes mandando dados, tá? Ao invés de eu ter um canal para dividir isso em função do tempo. E a solução que a gente acabou adotando é o que a gente chama de Asynchronous TDM. Né? Como assim Asynchronous TDM? Na verdade, eu divido por tempo, é uma multiplexação por tempo, só que eu vou mandar pedaços de tamanho variável em função do tempo. Claudio, isso não fez sentido nenhum. Como assim? É como se eu pegasse cada coisa que eu quero transmitir e botasse um selozinho. Olha, isso aqui começou nesse intervalo de tempo. Tá? Eu vou ter, então, um overhead desse selozinho, que a gente vai chamar de endereçamento do subcanal, mas isso garante que eu não preciso dividir as coisas igualmente entre os canais. O canal que está usando mais é que vai ter mais acesso a recursos. Isso deu origem à computação de pacotes, né? Então, um exemplo aqui, né? Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 640 mil bytes do hospedeiro A para o hospedeiro B numa rede de computação de circuitos? Se todos os links possuem 1.536 megabytes e cada TDM utiliza 24 slots. Então, a ideia é, com cada slot, como usará uma banda de 1.536 dividido por 24, isso dá 64 kbps, como eu tenho um estabelecimento de circuito de 500 milissegundos, eu vou ter um arquivo de 640 mil bytes, como bits, né? Dividido por 64 kbps, isso vai dar 10 segundos aproximadamente. Como eu tenho um estabelecimento de circuito de meio segundo, é 10 segundos mais meio segundo, tá? E esse é o máximo de matemática que eu preciso de vocês ao longo do curso, tá? Que vocês saibam fazer proporções e olhar as contas. Se isso foi muito rápido, quando você estiver assistindo o vídeo em casa, dá uma pausada, olha com calma todas as coisas, o tamanho dos enlaces, o tamanho do arquivo, né? Cláudio, e por que o meu tamanho do arquivo deu 64K se eu tenho todos esses 1.536 bytes, esses 1.536 megabits por segundo? Simples, porque você só pode transmitir em um canal por vez, porque só um canal é dedicado para você. Tá? Então, essa noção que é diferente do que a gente vai ver em computação de pacote. Tá? Então, na computação de pacotes, cada fluxo vai ser dividido fim a fim. Né? Os recursos da rede vão ser compartilhados em bases de estatísticas. Cláudio, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou disputar acesso ao meio. Quer dizer que se eu tenho algo para transmitir, eu vou tentar transmitir. Cada pacote usa toda a banda disponível para ser transmitido e os recursos vão ser usados na medida do necessário. Ou seja, se eu não tenho nada para transmitir, eu não gasto espaço da minha banda. Tá? Eita, só um instantinho. Tá, então vamos lá. Contenção de recursos, né? A demanda pode ser... Assim, eu posso alocar recursos mais do que eu tenho a capacidade disponível de trabalho, tá? Isso vai gerar congestionamento. Então, o que é interessante aqui? Interessante notar o seguinte, como eu não tenho uma alocação fixa dos recursos, né? E eu sei que as pessoas não usam recursos ao mesmo tempo, a computação de pacotes é uma forma muito interessante de eu poder ampliar o acesso aos dados de uma galera que não teria acesso a esses recursos antes. Ou seja, enquanto lá, se eu quisesse ligar 10 pessoas na rede com 64K, eu teria que ter obrigatoriamente 640 KB de dados, aqui não, isso não é uma verdade. Porque eu teria que ter, né, recursos
só para quando as pessoas estivessem usando os meus dados. Então, existe, isso na verdade é um cálculo probabilístico. Então, por isso que a gente diz que isso é com base estatística. Então, enquanto na computação de circuito a minha multiplexação vai ser por tempo e frequência, a gente vai utilizar aqui na computação de pacotes um conceito que a gente chama de multiplexação estatística. E tá errado porque eu... Tá bem errado aqui, ó. Tá? Vamos fingir que o professor de vocês sabe português. Então, a multiplexação estatística, ela nada mais é do que esse comportamento que a gente tem de troca de informação baseado na demanda agregada, ou seja, baseado em você querer transmitir. Isso faz com que a operadora amplie muito mais o leque de clientes que ela consegue atender. Tá? E a gente vai ver que isso vai funcionar no esquema de armazena e envia. Eu vou explicar o que isso quer dizer, mas o slide 26... ele é caveira. Então, roubei o símbolozinho aqui de vocês. Então, olha só como é que funciona, né? A sequência de pacotes A e B não vai possuir um padrão específico, então é muito parecido com aquele ATDM que a gente viu anteriormente. Cada hospedeiro vai adquirir o mesmo slot dentro do TDM. Ou seja, eu posso estar dividindo isso de várias formas, mas eu não tenho uma ordem específica. Quem quer enviar, envia. E o papel do roteador vai ser simplesmente pegar esses dados, decidir a rota e decidir a ordem de saída. Então, olha que interessante. Eu tenho do A até o roteador, eu tenho que enviar o dado, o roteador vai armazenar esse dado, tomar uma decisão sobre ele, e assim ele vai enviar para um outro roteador, e esse outro roteador vai enviar para o modem. Então, ele armazena e envia de forma que a tua única conexão não é direta entre A e C. É A, roteador, 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 elemento C, por exemplo. Então, isso é um pouco complicado, porque eu tenho sempre esse atraso de transmissão interno à minha rede. Então, na verdade, quando vocês fizeram estatística, não, né? Vocês estão longe de ter feito estatística. Dá um reply aqui para mim. Alguém fez estatística? Eu notei que não. Vocês são... A maior parte de vocês eu conheço, as carinhas, né? Vocês fizeram LP comigo. Vocês estão no terceiro ou quarto período, não é isso, galera? Tá. Ok. Então, olha só. Então, isso aqui é uma coisa, assim, vocês têm duas formas de pensar isso. Quando você diz assim, redes é um motivador para você fazer estatística, tá? Porque essa questão da multiplexação estatística é um problema que é muito interessante de tratar, e que ele não é trivial de tratar, e que um curso de estatística poderia ser dado usando essa abordagem de redes, né, de infraestrutura. Então, vamos lá, então vou fazer isso aqui. Tá? Então, pensa o seguinte, né? Um exemplo de por que a computação de pacotes ela prevaleceu sobre a computação de circuitos é isso aqui. Se eu tenho um enlace de 1 mega, ou seja, um enlace de 1 mega é um enlace muito antigo, tá? E cada usuário vai gastar 100k quando ativo, Cláudio, mas isso é ridículo, que usuário tem 100k? Minha primeira banda larga foi 100k, tá? Então não rio. E esse usuário está ativo só 10% do tempo, através de uma distribuição binomial, ou seja, através do uso de conceitos estatísticos, né, de probabilidade, eu consigo estimar que eu consigo, com 100k, com 10% do tempo ativo, eu consigo botar 35 usuários dentro de um enlace de 1 mega, coisa que anteriormente eu só podia botar 10 usuários. Né? Cláudio, mas não tem chance de ter mais do que 10 usuários, né, ativos? A chance de você ter mais de 10 usuários ativos seria menor do que 0,004%. Cláudio, mas isso não é muito pouco? É claro que isso é uma conta um pouco rústica, né? Que não leva em consideração algumas coisas. Que coisas não levam em consideração, Cláudio?
não leva em consideração os hábitos das pessoas, não leva em consideração que provavelmente na pandemia as pessoas estão muito mais do que 10% do tempo, não leva em consideração que o horário que as pessoas estão acessando a internet ele é um horário mais ou menos restrito, né? Provavelmente as pessoas vão usar a internet depois do trabalho em casa. Ah, Claudio, agora na pandemia? Agora na pandemia, a gente está vendo que os serviços de internet estão sofrendo bastante, justamente porque os nossos hábitos de uso da rede mudaram bastante, tá? Então, mas só essa questão de numa rede de circuito você poder botar 10 pessoas, mas numa rede de computação pacote você poder botar 30, justifica para o operador dizer o seguinte, cara, eu vou usar pacote. O cara não sente tanta diferença, para mim o recurso é melhor, né? Eu tenho mais pessoas com o mesmo recurso, então vou usar a computação de pacote. Então, nota mais uma vez, apesar da computação de circuito te dar uma qualidade de serviço melhor do que a computação de pacote, a vantagem econômica superou essa questão da qualidade. Tá? E faz muito sentido, porque você quer que o máximo de pessoas acessem esse conteúdo. Então, isso aqui, 29 é caveira também. Como assim, Cláudio? A computação de pacotes é melhor sempre? Não, ela é ótima para dados esporádicos, onde tem melhor compartilhamento de recursos no estabelecimento de chamada. Como assim? Pensa o seguinte, né? Mesmo quando eu estou falando, o tempo que eu, na verdade, estou usando o computador, ele é muito pequenininho. Que você está falando o tempo todo, tu não cala a boca, parece uma metralhadora. Na verdade, o que acontece é o seguinte, até a minha transmissão de voz, ela é muito pausada, porque os intervalos de transmissão de dados para o computador, eles são tão pequenos que para a gente parecem contínuos. Mas, na verdade, o que o meu computador faz é capturar a minha voz, pegar essa minha voz, que é um elemento contínuo, e quebrar em pacotes, são elementos discretos, armazenar na minha placa de rede, enviar para o meu roteador, que vai caminhar por uma série de servidores para chegar em cada um de vocês. Tá? Então, olha que coisa interessante. A maior parte do tempo, eu, Cláudio, estou calado, o que seria uma novidade na minha vida. Tá? Mas para a internet é assim. Se eu tenho mais pessoas do que eu poderia no enlace, eu posso ter o que a gente chama de um congestionamento excessivo, que vai gerar atraso e perda de pacote. Tá? Os protocolos vão ser necessários, então, para garantir que isso não aconteça. E eu vou ter algumas formas de garantir um comportamento parecido com o circuito físico, mas isso a gente não vai ver nesse curso. Eu dou um outro curso chamado Qualidade de Serviço, e nesse outro curso eu discuto essa questão. Então, para vocês terem noção de como isso passa a ser bizarro, olha só, né? Eu falei que para transmitir do ponto da origem ao destino, eu tinha que fazer essa questão de armazenar e reenviar. O que isso quer dizer? Eu só conheço o meu próximo salto. Então, se eu quero transmitir para vocês, por exemplo, e vocês são meu destino, vocês estão a 2 roteadores de distância, eu vou armazenar os meus pacotes na minha placa de rede, vai ser armazenado, vai ser enviado para o roteador, ele vai armazenar na memória dele, vai analisar, vai enviar para o outro roteador, que vai armazenar na memória dele e analisar, e finalmente vai chegar no destino. Então, se eu tenho um pacote de L bits e o meu enlace é de R bits por segundo, eu levo L sobre R para sair da minha origem e chegar no meu computador, no meu roteador. Só que eu vou ter isso para cada um dos enlaces. Então, nesse modelo em armazena e envia, a minha distância vai ser L sobre R vezes 3. Então, se, por exemplo, eu tenho um pacote de 7,5 MB por enlace de 1,5 MB, algo que demoraria 5 segundos se fosse uma conexão direta, aqui eu vou ter 15 segundos de atraso. Isso explica porque, às vezes, vocês têm bandas boas, né? Vocês têm conectividade boa, mas vocês têm atrasos. Primeiro, porque pode ser que muita gente esteja concorrendo com vocês, e segundo, que você possa estar muito distante. Ou seja, por isso que determinados jogos cujo servidor não tem servidor aqui no Brasil, é mais comum que os usuários experimentem lag do que jogos que têm servidores aqui no Brasil. Então aqui é esse exemplo, cada um dos 5 segundos. Né? Então,
Então, né, só que dentro da computação de pacotes, né, eu vou ter esse objetivo do roteamento, que é mover pacotes entre roteadores da origem e destino, e a gente vai estudar vários algoritmos no capítulo 4, e aí chega na rede, que é a nossa rede mesmo. Dentro das redes de pacotes, a gente vai ter dois tipos de rede. As redes de datagrama, onde o endereço de destino determina somente o próximo salto, as rotas vão mudar durante uma sessão, e a analogia vai ser dirigir perguntando o caminho. Como assim? Né? Os algoritmos de roteamento que a gente tem hoje em dia, esses algoritmos de roteamento, eles são algoritmos que trabalham em função que vão guardar somente origem e destino, e eles vão funcionar de forma bastante distribuída. Ou seja, eu só guardo o meu caminho para o próximo, né, salto. Né? Então, na verdade, qualquer caminho complexo é a soma de vários caminhos pequenininhos. E a rede de circuito virtual, que vai levar um número chamado de Virtual Circuit ID, né? E esse número determina o próximo salto. Né? E o caminho vai ser fixo e escolhido no instante do estabelecimento da conexão. Né? Cláudio, que como assim? A rede de circuito virtual tenta emular, usando redes de pacotes, circuitos físicos, né? Formando caminhos que são estáticos o tempo todo. Enquanto a rede de datagrama, os caminhos são dinâmicos. Então, a rede de circuito virtual é orientada à conexão, porque eu tenho que estabelecer a conexão, e os pacotes vão carregar como se fossem labels, que são os números desse circuito virtual, em vez de endereço de origem e destino. E cada pacote pertencente ao mesmo label, né, ao mesmo número de circuito virtual, vai escolher uma rota, né, com procedimento baseado numa tabela indexada. Então, por exemplo, se eu tenho um emissor A, né, que quer mandar um pacote com o label VC1, o que o computador faz? Ele olha para a tabela, olha, entrou por A, tem que sair por D. Se o label é 1, entrou por A, tem que sair por D. Se o label é A e o circuito é 7, tem que sair por E. Se é B e entrou por 3, tem que sair por E. Se é B e entrou por 1, tem que sair por D. Então, essas tabelas, elas são fixas. E isso é muito, muito rápido, porque essa decisão de olhar para uma tabela, de como está, é exatamente o que o teu switch faz. Tá? Esse procedimento é muito rápido. Mas, ao mesmo tempo que esse procedimento é muito rápido, é muito fácil de você ver, né, que conforme a rede se alonga, a chance dessa tabela ficar gigante é muito grande. E isso passa a ser um problema, porque ler tabelas também não é algo que é computacionalmente simples. Tá? Pessoal, assim, vocês estão muito calados. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem botar essas dúvidas aqui no chat, que eu vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Esses assuntos, eles não são triviais. Então, já no roteamento de datagrama, que é exatamente o que a gente faz hoje, a internet é uma rede de pacotes roteada por datagramas, tá? A fase de estabelecimento não é necessária. Cada pacote vai carregar dentro de si os endereços completos de origem e destino. E eu vou ter vários procedimentos de roteamento possíveis. Ou estáticos, né, que inclui, né, múltiplas rotas, aí nesse um pouco parecido com o circuito físico, ou dinâmico, onde eu vou tentar descobrir a rota em tempo real. Tá? E ao fazer esse roteamento dinâmico, eu tenho uma vantagem. A vantagem do roteamento dinâmico, galerinha, é que, né, eu não preciso guardar tudo na minha memória. Eu posso descobrir isso. Então, quer dizer que a internet é muito flexível. Mais devagar do que a de circuito, mas muito mais flexível. Né? Isso aqui, o slide 36, também é uma caveira. Onde a gente consegue mapear claramente as taxonomias de redes de comunicações. Onde eu tenho computação de circuitos, que foi a telecom tradicional. Né? Quando eu fui fazer faculdade... Né? Quando eu fui fazer curso técnico de faculdade, o curso da moda naquela época era rede de telecomunicações, tá? E eram redes de comunicação analógica, comunicação via satélite, comunicação via rádio, que caíram em desuso devido ao uso da internet. Então, eu fugi de rede de telecom e eu acabei trabalhando na telecom atual, né, ao trabalhar com redes de computadores, que é a área que eu mais atuo. Ok? Então, ao olhar essa figura aqui, vocês têm que saber identificar que a gente, hoje, a nossa internet, ela é uma rede de computação de pacotes que, ainda, apesar de ter um pouquinho de computação de rede de circuito virtual, a maior parte da internet, ela é feita de
redes, né, uma rede de datagrama. É como a gente, né, como ser humano, mais acessa a nossa rede. Ela não é necessariamente orientada a conexão ou sem conexão, isso vai depender da aplicação que a gente estiver usando. Por exemplo, se eu estou falando da web, a web é orientada à conexão, né, o HTTP, mas se eu estou falando de voz de um joguinho, isso é não orientado à conexão porque é mais rápido. E por fim, para a gente fechar a aula de hoje, eu libero vocês, a aula é um pouquinho mais longa, né? Mas era muito importante, né, de vocês notarem, saberem, para vocês que estão fazendo o curso de IoT e de segurança, verem que quando a gente está falando de redes é muito importante ter essa base mais sólida, né? Que, na verdade, eu só consigo me conectar à minha infraestrutura porque eu tenho um acesso físico, no meio físico. E esse meio físico vai se dividir no meio de acesso residencial, né, ou nos meios de acesso, né, móveis. Né? Esse meu acesso residencial vai ser cabeado, né? As redes institucionais também vão ter isso, né? São cabeados, e as redes de acesso móvel em geral são sem fio. Né? Então, na verdade, a gente tem sempre que analisar quando a gente for pegar um serviço de uma operadora, qual é o meio físico que ela está me oferecendo. Por exemplo, eu tenho na minha casa, net, é claro, né, que era a NET, e ela me oferece um serviço de cabo coaxial, ou seja, um serviço de cabo parecido com o que era o antigo cabo de TV a cabo. E é, um cocô. A maior parte de hoje em dia, né, seriam serviços de fibra. Né? Mas quando eu me mudei para essa casa, quando eu me mudei para cá, não tinha acesso à fibra nesse prédio disponível. Então, eu acabei optando pelo serviço da Claro. Não que eu me arrependa amargamente, mas eu me arrependo meio amargamente, sim. Tá? E eu tenho que saber se o meu serviço é compartilhado ou dedicado. Normalmente, nos serviços de banda larga residencial, né, os serviços são compartilhados. Né? Surgiram vários residenciais ao longo dos anos, como, por exemplo, o modem de escada, né? Hoje em dia ninguém usa modem, ou quase ninguém usa modem, né? Tinha taxa de 56K, né? Ao menos em tese, né? E não era possível navegar e telefonar ao mesmo tempo, porque usava a mesma linha. Logo em seguida surgiu o ADSL, que foi um dos primeiros sistemas de banda larga que a Oi tem, que a Claro tinha, né? E suportava até incríveis 8 MB de downstream, né? E incríveis 1 MB de upstream, né? 1 MB de downstream download e upstream upload, tá, gente? E funcionava com multiplexação de frequência. Então, 1 MHz para downstream, de 4 a 50 kHz para upstream. E de 0 a 4 kHz para telefonia comum. Então, o que o modem fazia era justamente isso. Pegava o sinal e modulava pela frequência. Então, ele modulava de 0 a 4K para ser a sua telefonia, de 4 a 50 para ser upstream, e 1 MHz para ser o seu upstream. Tá? Então, isso é que o modem faz. Ele pega esse seu sinal em faixas de frequência diferentes e vai gerar essa divisão. A mesma coisa acontece para a TV a cabo. O HFC, que é o híbrido de fibra e coaxial, que vai até 30 MB de upstream e 2 downstream, né? E que é a rede de cabo e fibra liga a residência ao roteador ISP. E até hoje esse é o mais comum, tá, gente? É o que a gente chama de cable modem. É o modem, por exemplo, que eu tenho aqui na minha casa. É um bem ruim, tá? Disponível via companhias de TV a cabo. E aí vocês notam um outro componente político, né, que tem dentro da rede de vocês, que é a seguinte, né? Conforme o tempo foi passando, essas nossas operadoras de internet, essas nossas operadoras de telefonia, o que acabou rolando, galera? Acabou rolando a seguinte questão. As operadoras de telefonia que faziam esse acesso móvel acabaram entendendo que elas não vendem mais voz, elas vendem dados. Então, elas acabaram mudando o modelo de negócio deles para mudar para um modelo de negócio que o grande objetivo é a troca de informações. São os dados da minha rede. E aí, né, você vai ver esses conglomerados surgindo. Há uns anos atrás, você tinha NET, você tinha GVT, você tinha a Oi. A Oi já era um precursor desse modelo, por incrível que pareça, eu odeio falar bem da Oi. Né? Mas conforme o tempo vai passando, vocês vão ver que a TIM ela cria o serviço da Live TIM, né? Ou seja, ela deixa de ser operadora só de celular e passa a ser operadora de celular e internet. A Vivo adquire a GVT e deixa de ser operadora somente de celular e passa a ser operadora de celular e internet. E a Claro adquire a NET e obtém esse modelo, que ele passa de ser, né, celular para ser operadora de celular e de internet.
Então aqui vocês vão ver vários detalhes sobre cabeamento no livro. Eu não gastaria muito tempo com isso, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no capítulo 5, quando eu falar de rede de acesso, mas né, eu não gastaria exatamente muito tempo. Né? Rede de acesso sem fio. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso, né? E sobre os meios físicos, né? Eu não vou comentar quase nada, mas se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem dar uma olhada, que é uma coisa mais que vocês devem ver quando vocês falarem sobre sensores no curso, tá bom? Então, senhores, por hoje é só. Por hoje eu vou parar por aqui, tá? Então leiam no capítulo 1 das sessões 1.1 a 1.4. Na aula que vem eu vou fechar o capítulo 1 com vocês, tá? E aí a gente vai começar a pensar como é que vão ser as avaliações. Como eu conversei com vocês, as avaliações, elas são todas trabalhos que vão ser entregues até o final do período, ou seja, lá no dia 16 de novembro. Então não tem necessidade de vocês entrarem em sangria desatada. Agora, se eu passo um trabalho e vocês vão começar a fazer o trabalho no final do período, quando vocês vão ter prova de tudo, trabalho de tudo, vocês não vão conseguir entregar. Tá bom? Então, eu recomendo que vocês comecem a trabalhar desde já. Então, só para a gente fechar, alguém tem alguma dúvida, um trauma ou desilusão? Eu vou tentar sempre fazer as aulas mais ou menos com essa duração, uma hora um pouquinho, para não cansar muito vocês. Tem outros vídeos do meu canal sobre esse capítulo 1, às vezes com um pouquinho mais de detalhes, às vezes com um pouquinho menos ou mais direcionado. Eu vou pedir para que vocês deem um pulinho lá, tá? Assim que terminar a aula, eu vou tentar postar esse vídeo já no canal, né? Na playlist de vocês, rede de computadores para o PLE, tá bom? E... Falou, mas é verdade. Toda aula causa dúvidas, traumas e desilusões, né? Dúvidas porque às vezes dá errado, trauma porque eu nunca mais quer ver isso aqui, desilusão porque você achava que gostava. Tudo isso faz parte do processo acadêmico, né? Eu costumo dizer que tem que ter uma desilusão para que você realmente entenda o problema. Uma das coisas que mais me desiludiu quando eu fiz rede da primeira vez era um conceito que vocês vão ver no próximo capítulo, é o conceito de porta. Né? Quando eu estava programando e via, caraca, eu vou abrir uma porta. Né? Uma das coisas que mais acabou com a minha autoestima foi descobrir que porta nada mais é do que um número inteiro que eu coloco na minha chamada. E eu fiquei assim, caraca, eu achava tão legal esse conceito, que coisa legal, faz um container de software. E não é só um número inteiro que você dava if porta igual, e aí eu fiquei assim, chateado, causou trauma, né? Então, se vocês, assim, né? Gustavo, tá rindo, é complicado, né? Mas isso é normal, gente. Exatamente, você passa por essa fase do trauma e depois você aprende a gostar dessas coisas. Eu gosto tanto que até hoje estou fazendo isso, já faz mais de faz quase 20 anos que eu trabalho com isso todo santo dia. Então, parte do jogo, né? Então, se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, podem perguntar. Os trabalhos eu vou colocar lá, não deixem para fazer esses trabalhos no final, tá? E se vocês não têm nenhuma dúvida, o aparelho que recebe a fibra em casa, ele é um modem. Ele é modem, normalmente, hoje em dia, normalmente, ele é modem, roteador e access point. Né? Modem porque ele faz papel de modulação e demodulação, né? De divisão em faixa de frequência. Ele é roteador porque ele vai encontrar as rotas dentro, para fora na tua casa, né? Ele vai ser o cara que vai dar rotas dentro dos dispositivos dentro da tua casa. Ele é switch, né? Ou seja, comutador, porque ele vai fazer a conexão de camada 2, mas eu vou falar isso em outro momento. E ele é access point, porque ele faz a conexão de camada 2 em rede sem fio. Ou seja, ele, na verdade, é um dispositivo único, mas que, logicamente, exerce diversos papéis. Tá bom? Sim, não, talvez. Beleza? Mais alguma dúvida, senhores? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vendido. Gente, se vocês precisarem, tiverem dúvidas ao ler o capítulo e quiserem me perguntar, só manda uma mensagem lá no Classroom que eu respondo, ou me manda um e-mail que eu vou tentar responder na medida do possível, tá bom?
Foi um prazer. Que bom que essa aula foi sem maiores percalços, né? Vou terminar a gravação aqui. Vou postar o vídeo lá no canal.